o primeiro passo que a pessoa dá é negar. Não dá. De onde você tirou essa ideia? Eu nunca preguei. De onde saiu essa ideia? Não tinha como negar, mas o Espírito Santo de Deus falou mais forte. Não tinha como negar. Então, eu mudei de ideia ali depois de 5, 6 negações, né? 5 vezes eu falei, não. Eu mudei de ideia. Eu disse que eu tinha 2 coisas de certeza, que dificilmente eu ficaria tranquilo até o fim da pregação. É outra coisa que eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente ao seu coração. Eu só tenho certeza disso. E eu peço que os irmãos vão glorificando aí, vão intercedendo, porque não foi fácil saber que eu estaria aqui essa noite pregando pela primeira vez. Eu ia até fazer uma pergunta no início, mas eu já respondi. Quantos aqui me viram pregar? Ninguém nunca viu pregar, porque realmente é a primeira vez que eu estou pregando. E para você que nunca me viu pregar, porque realmente é a primeira vez, né? Eu venho dirigindo alguns cultos de jovens desde 2005, como eu disse, na liderança dos adolescentes. E desde o início desse ano, o pastor Josué, foi uma surpresa para mim, né? O pastor Josué disse que ele estaria na liderança da mocidade. Foi uma surpresa muito grande para mim, ainda mais ao lado do Abner, que é o filho do pastor da igreja. Eu não fiz por merecer, eu não fiz nada para Deus no ano passado. Eu não tinha ali 4 líderes, adolescentes na cidade, eu fui meio que arrastando. Eu fazia questão sim de chegar no horário dos ensaios, mas eu não fiz por merecer estar na liderança da cidade. E Deus foi muito misericordioso. E estou aqui nessa noite provando que mais uma vez o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve é real. Obrigado, Jesus. Eu conversei com o Abner na terça-feira, né, após o culto de ensinamento. E eu não ia vir no culto, Abner. Eu tentei te ligar. Eu falei com você, Abner. Eu falei com a Lígia, na verdade. Eu liguei para a Lígia. Não estou conseguindo falar com o Abner. Ele tinha acabado de ser demitido da empresa dele e o rádio dele não pegou. Queria arrumar meio que uma desculpa. Realmente eu estava tarde já para vir no culto. Foi o que eu falei para a Lígia. Não dá tempo, Lígia. Avisa o Abner. Mas parece que o relógio parou naquele momento. Eu tomei banho. A Lenita chegou em casa empolgada, vamos pro culto, vamos que vai ser bom, o Abner vai chegar com umas novidades aí no dia 4 de fevereiro. E eu vim ao culto, eu cheguei no início da palavra, cheguei bem atrasado, mas ao término do culto ele me chamou e disse, olha, eu quero que você pregue na quinta-feira, quero muito. Eu falei, Abner, tem só 2 dias. Onde já se viu, chama 2 dias assim, né? Eu creio que o pastor Washington é chamado, o pastor Elias Washington é chamado na hora também, mas como eu nunca preguei aqui, nunca preguei em lugar algum, eu fiquei bem nervoso. Então, nesse momento, eu gostaria que a igreja abrisse na Bíblia, em João, capítulo 14. É engraçado como Deus ajuda as coisas de repente para que alguma promessa se cumpra. Porque, como eu disse, no ano passado eu não imaginava estar aqui nessa posição hoje. Mas Deus ajuntou muitas coisas assim, tanto na minha vida profissional, mas principalmente na vida espiritual. Ele fez assim, de repente, né, Abner? A gente conversou isso na terça-feira. Ele juntou tudo e todos para que nós chegássemos esse ano de 2012 diferente. Não só os jovens, mas chegou o tempo da Vila Formosa, né? Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. E eu lembro que o pastor Washington, no ano passado, ele veio pregar aqui e ele disse para a igreja, vocês estão diante de um pregador tremendo, lembra, pastor? Foi inesquecível esse dia, porque eu falei, o dia que eu for pregar a primeira vez, eu acho que essa vai ser a minha sensação. Não como um tremendo pregador, mas um pregador tremendo. Ele mostrou para a igreja e falou assim, e as pernas, pastor, também foram tremendo, né? Tremendo até hoje. E imagine eu que estou aqui pela primeira vez, mas tenho certeza que Deus deu a graça. Antes dos meus estudos, eu orava para Deus falar comigo. Eu tenho certeza que Deus vai falar com a igreja nessa noite, mas hoje eu vim orando a Deus, pedindo, Deus, fala comigo, Deus. E os jovens louvaram, Senhor, eis-me aqui. Foi isso que eu louvei também. Eis-me aqui, Jesus, para ser usado por Ti. Aleluia. Espírito Santo de Deus tem algo maravilhoso para nós essa noite. Então, assim, em Tessalonicenses, se eu não me engano, fala assim, examinai tudo e retém bem. Se eu cometer alguma falha aqui, sou eu, Paulo Vitor. Não é o Espírito Santo que está falando, eu quero já pedir perdão por alguma falha minha. Mas toda vez que você glorificar a Deus, toda vez que você exaltar o nome do Senhor, tenha certeza que
Aí já não é o Paulo Vitor, aí que diminua o Paulo Vitor e que cresça o Espírito Santo de Deus, amém? Combinado, né? Toda vez que você glorificar a Deus, não precisa me elogiar depois do culto. Eu quero muito pelo contrário, que vocês continuem orando a Deus, que Deus continue plantando humildade no meu coração, no coração do Abner, do Pito, da Lígia, que está na frente desse grupo. Em nome de Jesus, tudo que nós queremos é estar sendo instrumento usado por Deus. Não queremos aqui crescer, queremos ver, nossa, como a Vila Formosa cresceu em 2012. Longe de nós isso, nós queremos do fundo do nosso coração. Queremos do fundo do nosso coração é que nós diminuamos, né? Que Deus venha usar a nossa vida assim, porque a gente tem muita vontade de ver essa cidade prosperar. A gente começou diferente esse ano, não adianta a gente negar. A gente começou diferente esse ano, e a gente vai fazer acontecer, amém? Amém. Graças a Deus. Então, João capítulo 14, a partir do verso 16. Desculpa, eu vou começar a partir do verso 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. 18, para finalizar. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Pai amado, Pai celestial, eu te agradeço do fundo do meu coração por essa oportunidade, Jesus. Aqui no versículo 13, o Senhor disse que tudo quanto pedires em seu nome. Não é um cheque em branco, Deus. Nós entendemos que o Senhor não vai dar tudo que a gente pedir, não, para a nossa vida material, Deus. Nós sabemos que tudo que nós pedimos em teu nome, que não vai infringir o seu caráter, Senhor Jesus. O Senhor vai nos conceder. E nessa noite eu te peço do fundo do meu coração que venha me usar como instrumento nas suas mãos, Deus. Aleluia. Observamos que nessa passagem aqui do capítulo 14, aliás, antes desse capítulo 14, Jesus, ele já vinha instruindo os discípulos. Ele sabia que o tempo dele estava próximo de se findar, né? Sabia que ele iria morrer pelos nossos pecados na cruz do Calvário. E ele precisava dar umas últimas instruções aos discípulos. E a palavra relata que o Pai nos enviaria outro Consolador, o Espírito Santo. E naquela época não tinha a Bíblia. Imagina só como ficou os discípulos de Jesus, sabendo que Jesus estava lá dizendo a eles que o tempo dele estava chegando, o reino dos céus estava chegando. Imagina como eles ficaram nervosos, como eles ficaram ansiosos para saber o que ia acontecer com eles, o que ia ser deles sem Jesus. Eu imagino que eles ficavam assim: o que o mestre está planejando? Que história é essa que vai enviar o Consolador para nos ajudar, para nos auxiliar? E no versículo 16, e eu o rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A palavra relata outro Consolador, ele não diz um Consolador. A palavra não relata o Consolador, como se fosse maior que Jesus, mas Jesus ele diz aos discípulos outro Consolador, ou seja, digamos assim, que no mesmo nível do que Jesus estava representando aos discípulos naquele momento. Jesus não ia trazer alguém inferior, um espírito inferior, ou trazer um espírito superior, um espírito que fosse mais ou menos do mesmo nível, digamos assim. E no versículo 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Está aqui mais uma função do Espírito Santo na terra. Até hoje em dia, ele atua assim, nos ensinando, nos auxiliando. E os discípulos ficaram perdidos. O que vai ser da gente sem o Cristo? O que vai ser da gente sem Jesus? E Jesus já dizia a eles: calma, gente, eu vou enviar o Espírito Santo. Eu vou enviar o Consolador para te ajudar. Eu vou enviar o Consolador para que ele te ensine tudo, para que ele te lembre tudo que eu te ensinei. Outra função importante, 50
encontra aqui no capítulo 16 de João, versículos 7 e 8. Posso pedir para você ler, pastor Walter? Por favor. Capítulo 16, no versículo 7 e 8. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Você está aqui essa noite, pois a liberdade do Espírito Santo de Deus, que tocou no seu coração e fez você reconhecer que é um pecador. Mas o Espírito Santo, ele também é justiça, é assim que diz na palavra, né? O Espírito da justiça e do juízo. Ele está aqui também não só como função de consolador, não só como função de lembrar o que Jesus fez por nós, mas ele também está aqui como a função de lembrar você reconhecer que é um pecador. Talvez seja a função mais importante, a gente reconhecer que somos pecadores. Eu queria ler comigo aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 14. Vou pedir para o pastor Washington estar lendo mais uma vez. Romanos capítulo 8, versículo 14 ao 17. Hoje fica mais fácil entender através da Bíblia, mas eu imagino como os discípulos ficou naquela época. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito de filhos está em letra maiúscula, é isso? Está em letra maiúscula. Mais uma função do Espírito Santo de Deus. Obrigado, pastor. Mais uma função do Espírito Santo. Lembrar que você é filho de Jesus. Lembrar que você é filho de Deus. Pode ver que estava ali em letra maiúscula. O Espírito que está em nós. Somos herdeiros de Deus, cordeiros de Cristo, se não me engano, diz no versículo seguinte. E enquanto eu orava para Deus pedindo uma palavra para essa noite, de alguma forma me veio a seguinte pergunta. E eu vou passar para a igreja essa pergunta. O Espírito Santo habita em você? Isso me lembra algumas situações, até meio engraçadas, de quando eu chamo alguém para ir em casa e está tudo meio bagunçado. A igreja pode já ter abrindo a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. É até meio engraçada a situação que eu vou dizer aqui, mas é o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu chamo o pessoal para ir em casa e está tudo bagunçado. Ai de mim se eu deixo algumas coisas lá jogadas pela sala, copo que eu deixo no quarto, calçados na sala. É chato chegar a visita lá e está tudo bagunçado, tudo fora de ordem. Vamos estar lendo aqui então em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Só partilhar, pastor Washington, por favor. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, em que não sois de vós mesmos? Como é que está a sua casa nessa noite? Será que tem mancha? Será que tem muita bagunça? Será que está tudo fora de ordem? Será que o Espírito Santo de Deus vai te chamar? Vai tocar na sua porta? Afinal, ele é educado, né, Abner? O Abner costuma dizer isso. Ele não vai invadir apontando toda a sujeira, mas como é que está a sua casa? O apóstolo Paulo, ele meio que afirma, através de uma pergunta: ou não sabeis que és templo do Espírito Santo? Como é que está a nossa casa nessa noite? Será que tem muita mancha? Às vezes você nem enxerga tanta sujeira assim. Afinal, já estamos em 2012, né? Nem tudo deixou de ser pecado. Trocamos a igreja por um rolê por aí, trocamos a igreja por internet. Conversamos sobre isso ontem, né, David? Eu falei que eu comentaria, não tem jeito. Quanto tempo que a gente perde mandando mensagem inútil para pessoas perder tempo junto com a gente? Parece que pro computador a gente meio que dá o dízimo, né? Passando quase 2 horas e meia no computador. Mas na presença de Deus,
Ele diz para você que te esperou o dia inteiro, que acordou, que viu você acordando, respirando, que esperou você falar com Ele. Jesus te esperou, Deus está lá no céu. E aqui o Espírito Santo está atuando. E Ele disse para você nessa noite, eu disse para você nessa noite, eu te esperei, filho. Você acordou, respirou, mas estava ocupado, acordou atrasado para ir para a escola, acordou atrasado para trabalhar, não me glorificou, não conversou comigo, mas tudo bem, estava atrasado, você foi para o serviço, ficou lá o dia inteiro. Quem sabe realmente bem ocupado, não teve tempo, e aí chegou a noite. Estou pronto para falar contigo, filho. Mas você está cansado, tudo bem, você está indo dormir já, né? Tudo bem, eu te espero amanhã, filho. Mas não esqueça de mim, filho. A palavra de Deus diz que achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Glória a Deus, nós tudo Jesus. Vou acelerar um pouquinho mais aqui, porque está curto. O mais importante é que o Espírito Santo fala conosco. Quando a gente se achega a Deus, mesmo nos momentos de fraqueza, a palavra de Deus diz que é aí que Ele faz a gente forte. Quando a gente está meio afastado dEle, aí Ele mostra que você é forte, que você suportou até aí, mas está na hora de voltar. Está na hora de voltar a ser o que a gente sempre foi, né? Aquele primeiro amor. Antes que seja tarde, antes que você está arrumando, está correndo para arrumar na sua casa ali o seu tempo, está tudo cheio de manchas, você está correndo, mas não deixa ficar tarde não. Arruma isso o mais rápido possível, para que Deus faça grande obra na sua vida ainda. Deus jamais se esqueceria de você. Quando Ele fala, Ele cumpre. Se Ele te disser que vai te abençoar, está te abençoando, vai te abençoar. Se Ele te disser que vai te curar, Ele está te curando. Se Ele te disser que vai abrir as portas já estão se abrindo. Se Ele te disser que vai perdoar os seus pecados, mesmo que necessário dar o único filho que Ele tem para morrer na cruz do Calvário, sofrer por todos nós, seus pecados já estão perdoados. Acho que não preciso repetir, né? Eu tinha pensado em repetir essa parte, mas acho que vocês não entenderam bem. Seus pecados já estão perdoados. Eu queria chamar nesse momento a mocidade. Se coloquem todos os jovens aqui para louvar a Deus. Aquela irmã da Vila Linda, desculpa, eu esqueci seu nome. Débora, regente da Vila Linda. Eu quero. A Débora, a gente pode vir, a gente vai louvar. Eu queria que a Débora regesse. Desculpa alguma programação, Eldri e Jéssica, mas eu queria que a Débora regesse o hino Posso Clamar. Eu não sei o porquê que eu pedi para que ela fizesse isso, mas é o que eu venho pensando desde ontem. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo diferente na vida de todos nós. Quando eu ouvi esse hino ontem, eu já sabia que estaria pregando aqui. Vamos colocar de pé, igreja, vamos levar juntamente com eles. Eu sei que a palavra foi bem curta, o relógio não nos ajudou, mas o mesmo relógio que parou ontem para que eu recebesse a maior promessa da minha vida, ele está prestado também para a volta do Senhor. Obrigado, Senhor, te agradeço. Exalto o teu santo. Santo é o Senhor. O melhor de Deus ainda está por vir. Todas as promessas de Deus vão se cumprir. Mas o melhor ainda está por vir. A melhor promessa é a volta dele para te resgatar, para te levar ao céu. Pode louvar, jovens. No versículo 2 diz que Jesus foi para nos preparar um lugar para morar eternamente com Ele. Está bem difícil, né? Mas Jesus está conosco. O Espírito Santo, o Consolador, está conosco.
Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Abra seu coração. Ele está batendo aí. Ele não vai invadir. O Espírito Santo não vai invadir se você não permitir. Espírito Jesus, só no Glória a Deus. Mesmo aqueles que não estão aqui, eu queria que Deus abençoasse grandemente. Pois eu tenho certeza que muitos oraram por mim e eu vou dizer a verdade. Foi muito, muito mais fácil do que eu pensei. E o tempo foi curto, por incrível que pareça. Mas que Deus possa... Não precisa não, tá? Vamos atuar no meio de Deus. Amém? Obrigado. Os irmãos ainda têm dúvida que ele vai ser um grande pregador? Ele já é um grande pregador. Amém? Eu sei que está sendo filmado. É para isso mostrar para o seu sogro, para a sua sogra, que grande a bênção que ele tem para a sua família. Deus está entrando com providência no lar do Paulinho nesta noite. Que você tem grandes coisas para aquela família. Irmãos, como o Paulinho já falou, você prega, já chegou a hora. Como o Paulo já disse, esses dias eu estava falando para ele, para a Simone também, eu sempre falava para eles assim, Deus, Ele concedeu a estar à frente dos jovens do setor da Vila Formosa, não